Bom dia a todos. Queria que todo mundo tomasse aí um cafezinho rápido e tomasse um assento aí para a gente começar a nossa manhã de sábado. Então hoje nós temos o privilégio e o prazer de ter um convidado de Curitiba, o Dr. José Sampaio Neto. O Dr. José Sampaio Neto é da equipe do Dr. João Nicolucci. O Dr. João ele esteve o ano passado aqui e apresentou um assunto sobre o fígado e ficou esse convite. O Dr. João prometeu e infelizmente o Dr. João teve problema de transplante de fígado, problema de ofício, transplante de plâncreas, e nós temos o prazer de receber o Dr. José, que trabalha junto com o Dr. João, né? O Dr. José é membro da equipe do Dr. Nicolucci, da Associação para Cuidados do Fígado, em Curitiba, formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, residência médica em Cirurgia Geral e Videolaparoscopia pelo Cajuru, PUC, especialista em cirurgia hepato, bílio, pancreática e transplante pela Santa Casa de Curitiba, pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva pela Universidade Positivo, cirurgião geral do Hospital Santa Casa de Curitiba, médico plantonista do Centro de Estudo e Pesquisa de Emergência Médica em Terapia Intensiva e médico emergencista cirúrgico do pronto-socorro do Hospital Universitário Cajuru. Bom, já dei a minha primeira aula aqui sobre o currículo. Então eu vou passar a palavra ao Dr. José. Viu, doutor, para nós é um prazer recebê-lo. É um tema que é interessante, é um tema, o transplante realmente é o futuro não, atualmente, mas o transplante ele vem substituir órgãos, né, totalmente doente, aniquilado, com um paciente inviável, e coloca um órgão novo, e isso tem um incentivo muito grande, porque cura os pacientes, e hoje o índice de sucesso é muito alto, e tem várias maneiras de fazer transplante. Tem vários órgãos que estão hoje realmente sendo possível essa tecnologia, e a gente também aqui no interior a gente tem assim, lógico, nós não temos transplante, e a gente tem os pacientes que poderia ser oferecido, e também no futuro, quem sabe, a gente montar uma estrutura de apoio ou uma estrutura que possa também fazer transplante, porque é um processo que realmente muda a vida desses pacientes moribundos, né? Então, eu queria que o Dr. José falasse. Eu pedi para ele também um tempinho no final para que a gente pudesse debater e conversasse, porque nós temos aqui um grupo heterogêneo de radiologistas, patologistas, oncologistas, estudantes, residentes. Então, a gente, no final, poderia bater um papinho e nos informar bem desse assunto, tá? Então, com a palavra, Dr. José. Obrigado. Bom dia a todos. Tem que falar bem no microfone, que está sendo gravado. Tá joia. Então, se você precisar desse microfone. Acho que talvez é melhor. Pela minha altura, né? Fica a seu critério, doutor. Oi. Deixa eu ligar aqui pro senhor. Põe pra cima isso. Tem o passador aqui também. Bom dia. Bom, não vou me apresentar novamente, né? Depois dessa apresentação bem completa aí. Dentro da proposta que foi solicitado que a gente viesse apresentar e compartilhar com vocês, eu vou conversar a respeito do transplante hepático, visando principalmente indicações, momento de listagem, alguma propedêutica inicial que é necessária ser feita dentro da legislação brasileira, e discutir a respeito do nosso resultado nos últimos anos, nos últimos 2 anos principalmente, que a gente teve uma grande reformulação
em termos de enfoque de atendimento, dentro não só do nosso grupo, mas do estado do Paraná. E a descrição de um caso que a gente considera um marco dentro da literatura de transplante, não só brasileira, mas também internacional, aqui da América Latina, que foi a realização do primeiro transplante intervivos com 2 enxertos. Foi realizado pela nossa equipe no final do ano passado. A gente tem usado ele como exemplo das possibilidades que podem, né, que se abrem diante dessa área do transplante no nosso estado e no nosso país. Então, um breve histórico a respeito. O primeiro transplante de fígado do mundo foi realizado em 63 nos Estados Unidos, pelo Dr. Storrs. Em 67 foi realizado o primeiro caso bem sucedido, uma sobrevida razoável, de 13 meses. E no Brasil, o primeiro caso em 68 pelo Dr. Marcel Machado, no Hospital de Clínicas da USP. Aqui tem uma foto do transplante do Dr. Marcel, e a gente vê no aspecto intraoperatório alguns detalhes técnicos rudimentares, como ainda a permanência da vesícula biliar e a anastomose arterial que não foi realizada. A gente sabe que desse ponto inicial até chegar no que a gente tem hoje, em termos de transplante, 95% de sobrevida nos serviços de ponta do mundo e até alguns serviços apresentando sobrevida em um ano maior que isso, foi necessário uma série de ganhos, de evoluções técnicas, científicas, de cuidado em várias áreas da medicina. Então, desde as coisas mais simples, que começam já no pré-operatório do transplante, no momento da captação dos órgãos, com o desenvolvimento de soluções que proporcionam maior tolerância dos órgãos à isquemia, e é um derivado da solução de Belzer ou Wisconsin que a gente usa hoje no nosso serviço, a solução de Celsius, passando pelos imunossupressores mais modernos, os inibidores de calcineurina, notadamente, a ciclosporina e depois o tacrolimus. O controle hemodinâmico do paciente durante o procedimento, inicialmente realizado através da circulação extracorpórea, hoje em dia já não através disso, mas através de mudanças técnicas, principalmente através da realização de preservação caval do receptor. Os mecanismos de monitorização da coagulação no intraoperatório, a simbiose, anestesia e medicina intensiva. Isso tudo fez, durante a década de 80, ter um salto muito grande de sobrevida, tornando o transplante melhor do que simplesmente paliar um cirrótico complicado, um cirrótico descompensado. Só em 83, depois dessa revolução técnica evolutiva, né, na área, o transplante foi considerado uma modalidade terapêutica de fato e não mais algo experimental nos Estados Unidos. A questão que logo se apresentou e que a gente vê acontecer hoje em dia, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, a situação é a mesma, é que houve uma disseminação de centros transplantadores, de um aumento absurdo de pacientes listados para transplante, uma vez que realmente não há comparação, uma vez tendo todo esse arsenal hoje em dia a ser proporcionado, não há comparação entre a sobrevida de um paciente cirrótico descompensado com medidas paliativas e transplante. O que a gente encontra pelos dados da RT do ano passado no Brasil é que foram realizados quase 1.500 transplantes de fígado no nosso país, sendo 1.400, cerca de 1.400 por doadores falecidos. Isso é um sinal de um número limitado de doadores. A gente tem uma inclusão em lista anual que gira em torno de 3 a 5 mil pacientes nos últimos 10 anos no Brasil. E isso vem aumentando. E esse número se mantém estanque há cerca de 4 anos. A gente vê que a parcela de doadores vivos ainda é muito pequena no nosso país. Não só por questões técnicas, que demandam um suporte muito mais complexo, tanto dos doadores quanto dos receptores, mas também por conta de questões éticas que envolvem a nossa sociedade. A gente do número no Brasil, por exemplo, nos países asiáticos, como na China, em Hong Kong especificamente, né, que é de onde a gente tem os melhores dados literários a respeito, no Japão e na Coreia do Sul. Tem praticamente a inversão entre o número de doadores falecidos e doadores vivos. Isso também muito por conta das questões éticas.
Ano passado, no Paraná, foram 67 transplantes de doadores falecidos, 9 intervivos. A nossa equipe, no ano passado, foi responsável por 21 transplantes durante todo o ano, todos, exceto um, cadavéricos. Esse número principalmente limitado por doação, isso é inegável. E isso despertou a nossa ânsia assim, por querer, de fato, tornar o transplante hepático intervivos algo corriqueiramente feito aqui. Mesmo com todos os aspectos legais, éticos e sociais, né, que a gente encontra. Isso tende a melhorar com o tempo, a gente vê um esforço da Central de Transplantes a respeito de campanhas de doação. A gente só no primeiro quadrimestre agora de 2012 já fez 21 transplantes com doadores falecidos, só o nosso serviço. A gente ultrapassou o Hospital de Clínicas como serviço com o maior número de transplantes já no ano passado. E nesse ano a gente está correspondendo por cerca de 50% dos transplantes feitos no estado do Paraná. As indicações, isso tem muito de literatura bem sedimentada. Eu acho que como é algo que não tem uma convivência direta, né? Acho que vale a pena comentar, até porque, pelo menos enquanto não houver uma equipe aqui regional que faça transplante, esses pacientes terão de ser referenciados para outra. Então, dentro da proposta da exposição, eu achei interessante comentar a respeito. Então, insuficiência hepática, ela pode ser aguda ou crônica. Se você tem sinais inequívocos indiretos de hipertensão portal, com irregularidade de bordos hepáticos e clinicamente o diagnóstico de cirrose é bem estabelecido, isso dispensa a biópsia hepática para se fazer o diagnóstico. A biópsia hepática, quando necessária, nos casos duvidosos, ainda assim não tem uma sensibilidade de 100% em todas as séries. Então, realmente a biópsia não deve limitar a investigação e a indicação do transplante por conta de diagnóstico de cirrose nos pacientes. Ela ainda tem um lugar, sim, na busca pela etiologia. Então, algumas doenças autoimunes, a distinção entre elas e até outras doenças de metabolismo puro, né, hepático, dependem da biópsia hepática para diagnóstico. Então, o seu lugar ainda se reserva para isso. Mas para o cirrótico, entre aspas, padrão, que a gente encontra, que tem cirrose devido a vírus ou devido a álcool, a biópsia não se faz necessária já no estágio de cirrose. Antes, no tratamento das hepatites virais, isso também se faz necessário, mas não quando é cirrose. E nas doenças com cirrose, que são indicação de transplante hepático, principalmente o grau e a qualidade de vida, o grau de disfunção e a qualidade de vida relacionados à doença de base. Tem um conjunto enorme de doenças que são previstas na legislação brasileira. Todas as coisas aqui expostas são derivadas da legislação atual. Houve vários consensos a respeito no Brasil, junto do Ministério da Saúde, desde 97. O último consenso geral foi feito em 2006. E é claro que a gente não vai parar para falar de cada uma coisa dessas, né? Mas os grupos, basicamente, são os tumores. Hoje em dia, a hepatocarcinoma e os tumores neuroendócrinos, com metástase exclusiva hepática, basicamente. As doenças vasculares ou policísticas. As hepatopatias colestáticas, sejam as autoimunes ou sejam as obstrutivas. As hepatites fulminantes, sendo responsáveis pelos casos de insuficiência hepática aguda. As doenças não colestáticas, aqui é o grupo de maior participação, que são as doenças virais e o álcool. E as doenças metabólicas menos frequentes, mas cada vez com maior destaque, tanto na literatura quanto na mídia, principalmente por conta da hepatite gordurosa, que vem acontecendo e sendo notada mais nos pacientes obesos mórbidos. Essa casuística aqui foi apresentada, né, nesse último consenso de 2006 pelo pessoal da USP, e essa distribuição se repete pelo Brasil afora. Existem algumas mudanças regionais com relação à incidência, principalmente na participação da incidência por álcool. Então, a gente encontra, por exemplo, né, casuística dos nossos pacientes, de 16% de participação dos pacientes em lista com cirrose por álcool, a gente tem cerca de 27% de participação. A gente atribui isso a vários fatores, né? No Hospital de Clínicas acaba drenando uma população, claro,
não existe referência específica, mas a maioria dos pacientes deles hoje em dia são de São Paulo e da Grande São Paulo. E a gente acaba encontrando na nossa lista muitos pacientes do interior, pacientes de nível socioeconômico mais baixo. E, inclusive, talvez tendo alguma influências regionais, como, por exemplo, questão climática ou algo do tipo. Sem dúvida, no Brasil, se repete, assim, grosso modo, isso, que a hepatite por vírus C é o principal contribuidor aí para a cirrose hepática e para a cirrose hepática que leva a transplante. A gravidade da doença hepática vai ser traduzida por dois modelos, basicamente, hoje em dia. O Child e o MELD. O Child, todo mundo está bem familiarizado, é o mais antigo, o mais usado. Serve para listar o paciente. Quem organiza o paciente lista é o MELD. Seja o paciente um paciente de fato cirrótico, né, ou não. Se o paciente for, como eu vou comentar mais para frente, portador de câncer de fígado primário, ele vai ser também atribuído pontos de MELD arbitrários por conta disso. Se ele for portador de uma doença metabólica, isso também vai acontecer. Então, o MELD, apesar de ser um modelo, né, como o próprio nome diz, para a doença hepática terminal e ser primariamente feito para pacientes com cirrose, ele não é utilizado somente para isso. Hoje em dia ele é utilizado como modelo universal de organização em lista. Isso desde 2006 vem sendo feito dessa maneira no Brasil. A organização não é mais feita através de chegada na lista, como era feito anteriormente, exceto nos casos em que você tem hepatite fulminante. A hepatite fulminante é aquela em que você nota uma disfunção hepática que acontece havendo encefalopatia de súbito, em que o paciente não tem encefalopatia prévia, ou não tenha sinais ou estigmas de doença hepática crônica prévia. Se o paciente abre um quadro de encefalopatia sem ter tido nenhuma manifestação anterior, e é feito exame de imagem mostrando fígado de aspecto cirrótico, esse paciente não pode ser listado como hepatite fulminante. Ele entra como paciente de doença crônica que descompensou. Isso é muito importante e gera bastante confusão, inclusive mesmo internamente, assim, nos hospitais em que a gente atua. E é algo muito importante porque faz toda a diferença na hora da entrada do paciente em lista. A icterícia acontece, o precede a encefalopatia em 8 semanas. Isso é uma definição da insuficiência hepática aguda. Então, para você conseguir clinicamente listar o paciente dessa maneira, você tem que ter esses dois componentes. Fora isso, tem que preencher alguns critérios que eu vou comentar mais para frente, que são critérios de disfunção parenquimatosa do fígado, para que haja listagem efetiva. A etiologia geralmente é viral, tóxica ou medicamentosa, em 50% dos casos. Cerca de 25% do restante dos casos é por doença de Wilson, por hepatite autoimune. E 25% ficam sem causa identificável, mais talvez por falha propedêutica nossa do que uma ausência de causa, de fato. Esse paciente se sabe que cerca de 80% evoluem para lesão cerebral irreversível sepsis, lesão cerebral por edema cerebral, então é muito importante que isso seja identificado de maneira rápida, entrada em contato com o centro transplantador e feito o protocolo pré-transplante, que é também sintetizado nesses casos de maneira mais rápida possível. O outro caso que, digamos assim, passa através do MELD hoje em dia, são os casos em que há trombose arterial, ou os casos em que não há funcionamento primário do fígado pós-transplante. A trombose arterial também é importante comentar, ela preconiza o paciente na lista tanto quando ela é aguda ou quando ela é subaguda ou crônica. Porque se sabe que tem uma incidência de lesão de via biliar e de complicações biliares desses pacientes a longo prazo muito grande. O MELD é calculado com base no logaritmo, é claro que eu nem me lembro como é que faz isso na mão, né? A gente usa calculadora, hoje em dia tem calculadora em tudo que é lugar. Né? Desde 2002, então, foi definido, junto ao Ministério da Saúde, os centros transplantadores, os critérios mínimos para cadastramento. Então, é importante diferenciar se o paciente tem cirrose, se essa cirrose é descompensada ou não, e quais são esses critérios de descompensação que indicam que o paciente seja listado. Isso para o cirrótico geral, né? Aquele paciente que é vítima de cirrose por vírus ou por alcoolismo. O padrão ouro hoje, nível internacional, para se saber se o paciente é descompensado, se ele vai descompensar em
em um ano é o gradiente porto-sistêmico. A gente sabe que isso é feito largamente já nos maiores centros do mundo, em Barcelona, em Pittsburgh, isso é feito. Agora, é claro que é um procedimento que depende de hemodinâmica, de profissional treinado para fazer e de material específico, que limita bastante o uso dos nossos pacientes, que são basicamente do Sistema Único de Saúde. Então, a gente ainda usa esses critérios que foram discutidos, clínico-laboratoriais e imaginológicos, junto ao Ministério da Saúde. No caso do paciente ser cirrótico e Child A, ele tem de ter algum desses episódios de descompensação grave, considerado grave. Que é encefalopatia porto-sistêmica de qualquer grau, síndrome hepatopulmonar ou manifestações clínicas com manifestações clínicas e 2 ou mais episódios de hemorragia digestiva alta comprovadamente relacionado com hipertensão portal. Se o paciente teve hemorragia digestiva por outro motivo, seja malorivais ou úlcera, não entra no critério. Sendo B ou C o child do paciente, ele vai ser listado, independente de complicações relacionadas. As doenças autoimunes, principalmente a CEP e a CBP, apresentam calculadoras específicas também para se predizer a sobrevida do paciente em 1, 2, 3, até 5 anos. E se a sobrevida do paciente é inferior ao predito pela sobrevida dos pacientes do serviço em questão, onde ele vai ser listado, então é o momento de listar o paciente. No caso de insuficiência hepática aguda, então há 2 scores, ou 2 critérios que podem ser utilizados. Um é do King's College e o outro é de Clichy. Ambos servem, são aceitos pelo Ministério da Saúde e pelo Sistema Nacional de Transplante. No caso do câncer primário de fígado, não precisa haver descompensação do ponto de vista portal ou parenquimatoso da cirrose, mas havendo relação dele com a cirrose, ele sendo restrito ao fígado, e nesse ponto precisa, para listar o paciente, ter investigação completa com cintilografia óssea, com tomografia de crânio, com tomografia de tórax, e preenchendo os critérios de Milão, o paciente pode ser listado. Além de preencher os critérios de Milão, que é de um nódulo até 5 centímetros ou 3 até 3 centímetros, o paciente precisa ter esse nódulo único, no caso de ser único, pelo menos 2 centímetros de tamanho. Porque se sabe que a sensibilidade dos métodos convencionais para diagnóstico e distinção do carcinoma hepatocelular é mais baixa, abaixo dessa linha de corte de tamanho. As outras indicações que se tem passam por alta suspeição de hepatopatia crônica associada com doença maligna. Então, se há uma alfa-fetoproteína ascendente em 3 dosagens, que é feita de maneira trimestral nos pacientes, em lista, ou com possibilidade de e sendo que uma dessas aferições, em alguma desses momentos, essas aferições, a alfa-feto fica acima de 100, ou uma alfa-fetoproteína acima de 250 absoluta em uma única dosagem, mesmo sem achado imaginológico que corresponda a câncer de fígado, a hepatocarcinoma, o paciente pode ser listado de acordo com a legislação brasileira. Tumores neuroendócrinos, contanto que não seja passível de ressecção e não haja metástase extra-hepática, e o sítio primário tenha sido ressecado. A PAF, quando não há ainda efeitos ou reflexos neurológicos ou cardiológicos definitivos dela, onde o paciente já não esteja acometido por sequela relacionada, pode também ser uma indicação. Os defeitos do metabolismo, o paciente não precisa ter cirrose, claro, para ser listado, ele vai ser listado arbitrariamente pelo MELD. Aqui está, eu listei algumas possibilidades, mas qualquer doença em que faça efeito massa sobre o fígado do paciente, seja hemangiomas gigantes ou doença policística hepática, em que isso ofereça ou um grau de qualidade de vida muito baixo para o paciente ou efeitos obstrutivos vasculares. Como contraindicações absolutas, nós temos essas 5. Qualquer coisa que não se insira nesses 5 itens pode ser discutida em Câmara Técnica no Brasil. As câmaras técnicas são formadas estadualmente, existe um representante de cada centro transplantador do estado, e nos casos em que não há uma decisão unânime a respeito do caso,
pode ser feita uma apelação, entre aspas, para a Câmara Técnica Nacional, onde basta a maioria e não unanimidade. Nos casos que são contraindicados no Brasil, são os casos de colangiocarcinoma da via biliar principal, doença alcoólica em que não haja 6 meses de abstinência ao menos, tumores metastáticos de qualquer ordem que não sejam neuroendócrinos, a PAF já com sequelas, né, efeitos irreversíveis da doença, ou então se o paciente tiver qualquer tipo de disfunção orgânica terminal avançada, ou seja, até talvez indicativo de transplante, ou não sendo indicativo de transplante no caso de disfunção neurológica, isso vem a contraindicar ou precluir o paciente para transplante. Uma exceção hoje em dia é a disfunção renal associada. A gente tem 2 casos feitos esse ano de transplante fígado-rim. Os 2 pacientes, uma paciente era devido à doença hepatorrenal policística, então eram 2 situações em que o paciente se beneficiaria dos 2 enxertos, e o outro paciente era um paciente acometido por nefropatia por vírus C, também se beneficiou da troca dos 2, né, da inclusão dos 2 enxertos, e tiveram pós-operatórios bem satisfatórios. A renovação dos pacientes em lista é realizada de acordo com o MELD. Então, dependendo da faixa de MELD que o paciente se encontra, os exames têm que ser feitos com uma periodicidade maior ou menor, e, de acordo com as alterações dos exames realizados, o paciente vai mudar de faixa. Então, tanto a periodicidade quanto a validade dos exames vão variar de acordo com cada coleta, a menos, claro, que o paciente fique na mesma faixa de MELD. O grande problema dos pacientes que a gente encontra hoje em dia são os pacientes com MELD até 18. Então, são os pacientes que são ideais de ser transplantado do ponto de vista do receptor, que tem a melhor reserva de saúde, mas são os pacientes em que a gente tem uma disfunção que se arrasta ao longo do tempo, que tem maior intervalo de coleta de exame, e às vezes acaba não sendo identificado no momento mais precoce de transplantar. Esse é um dos pensamentos, né, uma das coisas que acende o pensamento para se fazer transplante intervivos. Então é um dos motivos da gente estar trabalhando proativamente com relação a isso hoje em dia. Para situações especiais que não são relacionadas com insuficiência parenquimatose hepática ou portal, nos casos de câncer ou doenças metabólicas, enfim, é atribuído um MELD inicial arbitrário de 20 para os pacientes com renovação em 3 meses para 24 e em 6 meses para 29. Isso acontece de maneira arbitrária e acaba sendo uma outra brecha na lista por conta de fazer com que os pacientes que têm insuficiência hepática crônica de fato, com encefalopatia ou com vários episódios de hemorragia digestiva, sejam precluídos em relação a pacientes com câncer de fígado, por exemplo, que teriam até possibilidade de ressecção, potencial possibilidade de ressecção, e acabam ficando na frente na lista e gerando um prognóstico pior para os pacientes que dependem do MELD de fato e não arbitrariamente, né? Então, como havia comentado, há os critérios de Clichy para insuficiência hepática aguda. Os critérios de Clichy, eles são a encefalopatia e a dosagem do fator 5. Isso limita muitas vezes a listagem do paciente, porque muitos dos pacientes vêm do interior de pequenas cidades, né, não de cidades com acesso à medicina amplamente. Então, a gente muitas vezes tem dificuldade para conseguir inserir o paciente dentro desses critérios. Os critérios de O'Grady, que são os critérios do King's College, dependem de exames mais acessíveis e de critérios clínicos. Então, sendo devido a acetaminofeno, ou paracetamol aqui no Brasil, ou não, os critérios mudam. Mas basicamente dependem do grau de disfunção de coagulação que o paciente está, que vai ser o critério mais importante, ou critérios de mau prognóstico dentro da insuficiência hepática aguda. Isso passa por idade, etiologia, o tempo de início da encefalopatia com relação à icterícia, passa também por graus de disfunção menores de coagulação e níveis de bilirrubina aumentados. Quando é paracetamol, basta a acidose metabólica relacionada com o uso e, quando não há, graus de disfunção orgânica associados.
uma vez que já se tem o paciente listado e definido em lista, a gente começa a olhar a procura do doador. E essa é a luta mais inglória. Então, desde 97 a gente tem a definição pelo CFM e o Ministério da Saúde do que é morte encefálica. Começa aqui já o problema no Brasil para doação, né? Os critérios são muito restritos. Praticamente em nenhum outro lugar do mundo, nem mesmo nos Estados Unidos, não se tem, em que há uma preocupação legal grande, né? Não se tem critérios tão engessados, por assim dizer, como aqui no Brasil. Então depende ainda de um dos dois profissionais que examinam o paciente ser neurologista ou neurocirurgião. Depende ainda de exame de imagem ou de fluxo cerebral, ou então de eletroencefalograma, que são exames que não são amplamente disponíveis em todos os lugares. A gente sabe que a nossa realidade, como eu falei, de cidades pequenas não é essa. Do ponto de vista de compatibilidade, basta compatibilidade ABO para fígado, exceto se urgência, se o paciente entrar num daqueles critérios de urgência que passam através do MELD, ele pode receber fígado de qualquer tipo sanguíneo. E uma outra exceção que a gente tem no Brasil são os receptores B com MELD maior ou igual a 30, que também podem receber do O por conta da baixa frequência do tipo sanguíneo. Como contraindicações por sorologia de doação no Brasil, isso o conceito já é de 2001 do Ministério da Saúde, a gente tem só a positividade para hepatite B e C, aguda, né, não crônica, HIV, HTLV 1 e 2, Chagas e toxoplasmose, IgM. Né? Então, se o paciente tem um anti-HBsAg positivo, né, mesmo tendo anti-HBC, sendo uma hepatite selvagem que o paciente curou, ou então um anti-HCV positivo, em que você consiga fazer PCR viral e mostre que o paciente não tem infecção ativa, esse órgão pode ser utilizado. Hoje em dia a gente tem critérios expandidos em que as equipes transplantadoras podem mesmo admitir algumas situações especiais, como doadores de idade maior, de peso maior, com presença de esteatose em exame de imagem prévio. E isso visa diminuir o tempo de lista e aumentar a oferta de órgãos. Exames gerais realizados, isso é nada além do que é feito em UTI normalmente, a gente não tem dificuldade com relação a isso. Sempre é analisado o peso e altura por conta da relação do enxerto para o peso do receptor. A avaliação clínica geral, além dos exames, passa por análise de idade, da causa do óbito do paciente, história prévia e, inclusive, de cirurgias abdominais. E a avaliação intraoperatória no momento da captação de órgãos também acaba sendo importante, uma vez que a gente não dispõe de métodos amplamente utilizados no mundo hoje em dia, como a realização de biópsia praticamente de rotina. A gente acaba fazendo avaliação clínica mesmo, a gente sabe que a gente tem um grau de correlação, principalmente com relação à esteatose, bom. Então, isso também acaba sendo importante para a seleção de órgão no momento da captação. Posto isso tudo, né, o tamanho da tarefa, assim, a gente vem tentando vencer essas barreiras. O nosso estado ainda engatinha, né, digamos que ele está andando com apoio agora, né, nos últimos 2 anos. Mas comparado a São Paulo, comparado ao Rio Grande do Sul, comparado até ao Ceará, que são os estados de referência em transplante hepático hoje em dia no país. A gente teve um salto muito grande. O nosso serviço, em 2010, por exemplo, havia feito 8 transplantes de fígado. Em 2011, foram 22, 1 intervivos e 21 cadavéricos. Em 1/3 do ano que a gente teve até agora fechado, a gente já teve 21 transplantes, como eu havia começado anteriormente. Esse número tende a aumentar. A gente sabe que muito tem sim de participação de quem notifica a morte cefálica, de quem referencia o paciente que precisa do transplante para ser listado, mas também o fato da gente ser a primeira equipe do Estado exclusivamente dedicada a transplante ajuda muito. A gente sabe que muito órgão era perdido no estado do Paraná até esses últimos 2 anos por conta de indisponibilidade de equipe para transplantar. Isso não mais tem acontecido. A técnica que a gente usa é o piggyback com venotomia lateral. Detalhes técnicos, assim, pormenores técnicos, eu achei que seria um pouco maçante assim, para conversar. A
A gente faz preservação caval por conta da estabilidade hemodinâmica. Essa técnica de piggyback é isso que ela traz de benefício. E a nossa anastomose é lateral com enxerto de cava, né? Então a gente tira o fígado do doador com a cava, fecha ela nas duas porções que ela é seccionada e faz a anastomose lateral. A gente faz incisão chevron com extensão mediana. Estudos são pequenas, basicamente o que diferencia um serviço do outro hoje em dia tecnicamente são esses detalhes. Anastomose arterial, anastomose biliar, estudo é individualizado de acordo com avaliação de calibre intraoperatório e não tem grandes diferenças com relação à complicação, se bem indicado. A nossa sobrevida em um ano dos nossos pacientes nos últimos 2 anos é de 82,5%, com sobrevida de enxerto de 78,5%. A gente está mais ou menos chegando no que o Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo tem de sobrevida. Ainda não chegamos no que o Einstein tem de sobrevida. O Einstein, nos últimos dados deles, eles conseguiram chegar em um ano em 93%. Então, é algo a ser chegado lá, né? Por conta de todas essas dificuldades assim que que eu comentei aqui com relação ao transplante cadavérico, surgiu o interesse de se realizar um transplante intervivos. A descrição inicial aconteceu com o Silvano Raia em 88, em adultos, né? Os enxertos utilizados para se fazer um transplante intervivo pode ser o lobo direito, o segmento lateral direito dos pacientes pediátricos, ou o lobo esquerdo ou o segmento lateral esquerdo também para paciente pediátrico. Ele passa por vantagens, uma análise, né, uma balança de vantagens e desvantagens enorme, uma vez que ele precisa ser feito por conta do sistema MELD. A gente já está agora com 6 anos de MELD no Brasil. A gente sabe que ele foi muito bom para listar a grande maioria dos pacientes, para organizar a grande maioria dos pacientes que são listados. Mas ele apresenta sim falha para esses pacientes que não têm uma insuficiência parenquimatosa hepática. Então, vocês que trabalham com aparelho digestivo sabem, é muito comum você ter um paciente cirrótico que não teve hemorragia digestiva ou que não tem exames francamente descompensados, mas já internaram várias vezes com encefalopatia, ou tem ascite refratária ao controle, ou tem até hemorragia digestiva de menor monta que não apresenta descompensação aguda a ponto de ter alteração laboratorial. Então esses pacientes eles realmente são precluídos pelo MELD. E isso faz urgir a necessidade de fazer o transplante intervivos como uma alternativa, de transplantar esses pacientes no momento em que eles ainda têm reserva parenquimatosa. O problema deles é basicamente hipertensão portal. É claro que o problema técnico e ético não pode ser deixado de comentar, uma vez que você envolve uma pessoa saudável passando por uma cirurgia de grande porte. E até em alguns casos, como o caso que a gente realizou no passado, 2 pessoas saudáveis. Agora, havendo consentimento e esclarecimento, sempre há o desejo da família ou de pessoas que cercam uma pessoa que está doente de auxiliar. Passa pela equipe ser especializada, ter cuidado técnico para que não haja ou minimize a morbidade desses pacientes doadores. E se tem hoje em dia, nos grandes centros do mundo, uma taxa de morbidade de doador que é menor do que 0,5%. Os casos nossos pediátricos que eram feitos alguns anos atrás, e o nosso caso adulto que a gente fez ano passado, que foi um caso até de risco maior por conta de tudo envolvido, né? Do porte cirúrgico envolvido, não houve nenhuma complicação ou morbidade dos doadores. Então a gente considera que isso é sim factível e reprodutível da literatura internacional. As questões técnicas, claro, passam pela realização disso em um centro que tenha familiaridade, tanto com cirurgia hepatobiliar, quanto com cirurgia vascular avançada e transplante hepático de fato. Eu gostaria aqui, agora para acabar, assim, falar a respeito então desse nosso caso de transplante hepático intervivos. A gente usou 2 enxertos de lobo esquerdo em um paciente adulto. Foi o primeiro caso realizado na América Latina.
Haviam sido feitos casos na Ásia e nos Estados Unidos, e na Europa somente na França e na Alemanha. Foi um caso muito bem sucedido e que realmente serve de um pontapé, um estímulo, não só para a gente empregar isso de maneira rotineira, claro que não com 2 enxertos de maneira rotineira, mas o interviews de maneira rotineira. Também de encorajar a listagem dos pacientes, saber que há benefício sim, mesmo em pacientes que são, por assim dizer, injustiçados pelo sistema MELD. Nosso paciente era um senhor de 52 anos, com 86 quilos, um paciente com uma compleição física grande. Ele tinha uma cirrose hepática por álcool e já havia um tempo de abstinência de 3 anos. As descompensações dele eram basicamente por hipertensão portal. Então, ele não tinha uma insuficiência parenquimatosa, como eu estava comentando agora há pouco com vocês, significativa. O maior MELD que ele teve ao longo da vida dele foi de 17. Foi quando ele teve um episódio de hemorragia digestiva alta no interior do Paraná. Na ocasião, ninguém referenciou ele para um centro transplantador. E ele tão logo melhorou da hemorragia digestiva alta, ele teria isso aqui valendo por 3 meses, né? Por 6 meses, perdão. Tão logo ele melhorou da hemorragia digestiva alta, foram repetidos os exames já estavam normalizados, ele foi para o MELD basal dele, que girava em torno de 9 a 12. Então foi perdido esse momento de descompensação dele e ele ficou durante 2 anos girando nessa faixa. Teve inúmeros internamentos por encefalopatia, ele ficou por 3 vezes em encefalopatia grau 4, precisando de ventilação mecânica, intubação orotraqueal em UTI, com todos os riscos que isso acarreta, ainda mais um paciente com uma disfunção orgânica terminal. E dessa maneira foi conversado com os familiares e com o paciente e indicado fazer um transplante intervivos. Ele ainda tinha um status muito bom de reserva hepática, né? Como comentei, o problema dele era basicamente hipertensão portal, então era um bom momento para se abordar o paciente, não deixar a coisa andar a ponto de ter insuficiência parenquimatosa. Potenciais doadores que se apresentaram por conta da compatibilidade sanguínea eram o filho e a sobrinha. A questão é que inicialmente a gente não pensava em fazer um transplante com 2 enxertos. A ideia de fazer com 2 enxertos veio no momento da avaliação volumétrica. Então, a gente sabe que para se ter um transplante bem sucedido, com relação ao peso do receptor, tem que ter uma relação volumétrica, né, ou de peso entre o enxerto colocado, né, implantado no receptor, e o peso do receptor, que tem que ser o peso real, que gira em torno de 0,8% a 1,2%. Então, os tamanhos possíveis de fígado para ele eram entre 688 e 1.032 gramas. Né? Aqui é peso que a gente está falando. Né? O filho dele era um rapaz também forte, um rapaz musculoso, professor de educação física, e que a gente sabia que para poder doar para o pai, tinha que ter um volume remanescente ideal maior do que 640 centímetros cúbicos de fígado. Isso porque o volume remanescente tem que ser maior do que 0,4% do peso do paciente, do doador. A conta inicial, o volume estimado, era que o fígado direito do filho tivesse 960 ml e o fígado esquerdo 640, o que daria um pouco limítrofe, mas seria suficiente, uma vez sendo um paciente saudável, sem absolutamente nenhum tipo de comorbidade, para que ele vivesse depois da hepatectomia direita. O fígado direito serviria para o pai e o restante serviria para ele, pelo menos a nossa conta clínica. A gente simplesmente fez a conta de 1%, baseado na estimativa clínica, de 2% do peso, e dividiu em 60-40 o volume entre fígado direito e fígado esquerdo. A mesma coisa foi feita com a sobrinha. E a sobrinha, apesar de ter um volume remanescente que pela clínica parecia ser suficiente para ela, né, tinha também um fígado direito que daria para o tio.
não se repetiu essa ideia quando a gente fez os exames de imagem dos pacientes e a volumetria hepática. Uma vez que o filho ficaria com o fígado esquerdo remanescente de 430 ml e a sobrinha ficaria com 428, o que seria insuficiente para eles como fígado remanescente. Além disso, a gente tinha o problema para resolver do receptor. Então o receptor teria um fígado suficiente de acordo com qualquer um dos dois enxertos. Só que isso seria lesivo demais para quem estava doando. Então nesse momento surgiu a ideia de se fazer um transplante com 2 doadores. A gente vê aqui pela conta que sobraria fígado tranquilo para os dois, e somando 433 com 428, seria suficiente também para o nosso paciente receptor. Então foi feita nos doadores uma hepatectomia esquerda com preservação da veia hepática média no enxerto. Isso a gente visava minimizar as complicações pós-operatórias, principalmente de fluxo, né? Se sabe que a preservação da veia hepática média diminui a incidência tanto da síndrome de enxerto pequeno, pós-transplante intervivos, e também a incidência de trombose venosa portal. O procedimento foi feito em 3 salas cirúrgicas simultâneas, começando às 7 da manhã e terminando às 11h30 da noite. Claro que nenhuma das cirurgias durou todo esse tempo, elas aconteceram se interpondo, mas um tempo bem aumentado em relação a um transplante cadavérico, que hoje em dia nosso serviço gira em torno de 4h30 a 6 horas. O procedimento do receptor em si durou cerca de 12 horas. Foi feito Doppler intraoperatório de todas as anastomoses vasculares com colangiografia intraoperatória também, tanto dos doadores quanto do receptor. Esse era o aspecto intraoperatório dos doadores. A gente, além da hepatectomia esquerda de maneira habitual, a gente usou a cola de fibrina no leito cruento do fígado. E aqui a foto dos 2 enxertos lado a lado na mesa, né? Essa é a posição em que eles foram implantados. Um enxerto esquerdo fica em posição anatômica no receptor e o outro enxerto esquerdo fica com uma rotação de 180 graus para a lateral. O tamanho deles era um pouco diferente, esse era o tamanho do doador masculino, mas realmente pelo peso foi bem relacionado com a volumetria pré-operatória. A volumetria, a diferença foi de cerca de 10% de peso. Esse era o fígado do receptor, fígado cirrótico macronodular. E aqui o aspecto da dissecção caval. A familiaridade da equipe com o piggyback foi essencial nesse transplante, uma vez que era condição sine qua non para a gente conseguir fazer essa técnica, preservar a cava, né? Isso porque a anastomose dos enxertos foi realizada no ósteo do tronco da média e da esquerda do receptor e no ósteo da direita do receptor. Então, havia uma sequência fixa que teria de ser feita, né? O primeiro passo é a anastomose caval, né, de drenagem caval do enxerto anatômico. O segundo passo é colocar o segundo enxerto em posição 180 graus rodada e fazer a anastomose caval dele. Isso é deixado clampeado. O quarto passo é a anastomose portal do enxerto anatômico com reperfusão do lado esquerdo. O sexto passo, por conta da inversão da plaquelar do enxerto do lado direito, é a anastomose biliar, uma vez que ela fica mais profundamente em relação à porta. Então a gente primeiro teve que anastomosar com a via biliar do receptor, a via biliar nativa, a via biliar do enxerto direito, para depois fazer a anastomose portal como sétimo passo. E o oitavo passo, depois disso, a reperfusão do lado direito. Seguiu-se a isso a anastomose arterial dos dois lados, com artéria esquerda e direita nativa, e depois uma biliodigestiva no enxerto anatômico e enxerto esquerdo. Esse é o aspecto intraoperatório ao final do procedimento. A gente vê o fígado direito com a face visceral exposta, rodado 180 graus, e o enxerto esquerdo em posição anatômica.
Aqui a gente vê um detalhe um pouco mais, próximo do hilo hepático com as anastomoses. E depois de a gente ter feito o Doppler intraoperatório, a gente viu que por conta da rotação do enxerto direito, estava havendo uma diminuição de velocidade de fluxo, do fluxo do sistema hepatocaval, por conta de rotação na drenagem. Então a gente colocou um balonete atrás do enxerto direito para manter a anastomose da hepática do tronco médio esquerdo do enxerto direito com a hepática direita sem rotação, o que fez melhorar o fluxo. Depois do crescimento do parênquima hepático, que aconteceu em 8 semanas, a gente desinsuflou progressivamente o balonete e tirou. Essa aqui é uma tomografia realizada no terceiro pós-operatório do paciente, em que a gente vê uma quantidade de líquido intracavitário moderada, esperado pós-transplante hepático, quanto mais um transplante hepático que envolva uma resistência vascular maior, como é esse caso. Aqui a gente vê o balonete, né? Era um balão, na verdade o nosso balão que a gente usou em questão foi uma sonda de sangue Stake em Blakemore. E aqui uma imagem radiopaca correspondendo a grampeamento aqui no hilo. E os dois enxertos posicionados aqui em rotação, a gente vê o redondo do enxerto direito posicionado lateralmente e aqui em posição anatômica o enxerto esquerdo. Aqui a nossa equipe, a gente até que estava bem para todo esse tempo de cirurgia, né? A nossa equipe é composta por 5 cirurgiões atualmente, o Dr. Fábio Silveira, o Dr. João Nicoluzzi, o Fábio Porto, eu e o Dr. Matheus Macri. Aqui a gente vê, hoje em dia no Hospital Angelina Caron, a gente dispõe de uma UTI exclusivamente para transplante, com 3 leitos. Esses pacientes não entram em contato com nenhum outro paciente de qualquer outro tipo de comorbidade. Se não tem paciente de transplante, 3 pacientes de transplante, não interna ninguém. Isso foi muito importante para controle de complicações infecciosas dos nossos pacientes, que é extremamente baixo hoje em dia, equiparável aos grandes centros do mundo. E essa foto histórica que a gente tem, o nosso paciente receptor chegando e já os nossos 2 doadores aqui estubados, inclusive com a perninha cruzada, que é um sinal bom, né? Os doadores tiveram um pós-operatório sem complicação, foram de alta no 5º dia. O receptor recebeu uma imunossupressão padrão, não foi feito nada adicional com relação ao que normalmente é feito, tacrolimus, né, UFK, micofenolato mofetil e corticosteroide. Houve disfunção renal pós-operatória, foi resolvida com 3 sessões de hemodiálise SLED. Né? A gente preferiu não fazer diálise intermitente para não fazer hipofluxo dos enxertos. Como complicação clínica, ele teve um episódio de delírio hiperativo no 11º pós-operatório. Como a etiologia é difícil de ser firmada nos casos de delírio, a gente fez suporte hidroeletrolítico, ajuste de medicações. E como o tacrolimus estava no nível superior, a gente preferiu trocar a imunossupressão para ciclosporina. Houve uma fístula da anastomose bilidigestiva, que foi drenada, fez uma pequena coleção em torno do enxerto esquerdo, foi drenada por radiologia intervencionista e fechou depois de 7 dias de dreno, o dreno sendo retirado. Teve alta no 21º pós-operatório. A gente manteve ele internado mais tempo do que era necessário por conta de tudo envolvido. Ele é do interior, não tinha onde ficar. E hoje em dia já está com 6 meses de pós-operatório, muito bem, muito satisfeito, e assim como os doadores. Essa é a nossa tomografia de 3 meses, em que a gente tem já uma cavidade praticamente livre de anormalidades, exceto pela presença de 2 fígados dentro dela, com já uma hipertrofia bem significativa dos 2 enxertos, provavelmente o tamanho que eles vão ficar aí ao longo da vida do nosso paciente. Eu queria aproveitar como mensagem final, fazer um pouco de propaganda. Esse é o nosso instituto. A gente criou o instituto há 1 ano e meio, tentando fazer a nossa parcela de contribuição para melhorar a realidade do paciente que precisa de um transplante hepático no estado do Paraná. Vocês viram que o processo todo
tem vários pontos fracos, vários pontos em que há problemas a serem resolvidos. Então, como eu comentei antes, a gente achava que o fato de ter livre acesso para esses pacientes, né, não depender do Sistema Único de Saúde para encaminhamento, porque a gente sabe que isso exige uma série de burocracias, desde código de transação, referenciamento. Não existe no Sistema Único de Saúde. A gente sabe que isso parece bobo, mas isso preclui pacientes serem encaminhados corretamente. Não existe a possibilidade de se encaminhar para a hepatologia transplante hepático dentro do sistema de saúde. Isso estadualmente, em alguns estados do Brasil, foi corrigido, mas no nosso estado ainda não. Então, associado com a nossa vontade de fazer dedicação integral para isso, a gente, através da criação do Instituto, conseguiu canalizar os pacientes de maneira desburocratizada. Então, hoje, tendo um paciente cirrótico ou com qualquer tipo de doença hepatobiliar, mas no caso de vocês que têm um centro de cirurgia hepatobiliar muito bem estruturado, não tem necessidade disso, mas no caso dos pacientes de transplante, basta entrar no site, onde se pode agendar consulta com tempos aí que não ultrapassam 10 dias. Né? Quem atende os pacientes somos nós, a gente não referencia o atendimento para ninguém, a gente mesmo atende. A gente acha que isso é muito importante. Pelo telefone, inclusive, se houver algum caso um pouco mais grave, a gente consegue fazer o encaixe ou a transferência para o Hospital Angelina Caron, que é onde a gente está transplantando hoje em dia, de maneira rápida. A gente proporciona transporte, a gente proporciona estadia para a família. A gente consegue hoje em dia uma série de parcerias, né? Claro que a gente não tem fim lucrativo, isso né, do ponto de vista do Instituto, mas com uma série de parcerias a gente consegue melhorar o acesso desses pacientes. Eu queria deixar a mensagem, a gente está mudando a realidade do transplante hepático no Paraná, muito é por conta do nosso Instituto. Eu peço para vocês que mantenham ele em mente, sintam-se à vontade de entrar em contato, seja qual for a situação. Não tem nenhum tipo de reserva com relação a isso. E o acesso é totalmente livre. Eu fico à disposição, agradeço a oportunidade em nome da equipe, em nome do Dr. João. E fico aí para responder perguntas. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, comentário, estamos abertos ao debate. Se você quiser se sentir melhor, pode sentar também, viu, Sampaio? Pode ficar à vontade. Isso. Oi. Dr. Carlos é patologista, professor da FAG. Obrigado. Eu queria parabenizá-lo pela apresentação, foi muito informativa. Eu só queria saber, o pós-transplante, como é que é feito o controle? Quais são os procedimentos pós-transplante? Não há problema nenhum o paciente tendo hepatologista, acho que talvez o senhor tenha perguntado por isso, né? Tendo patologista na cidade de origem, fazer o acompanhamento em conjunto. Não tem absolutamente nenhum problema. A gente mantém, sim, a gente pede que os pacientes mantenham um retorno conosco, né? Até porque mesmo quem é hepatologista e lida com isso sabe que transplante é também um capítulo à parte, inclusive dentro da subespecialidade. Então, aos retornos conosco, os retornos são feitos no Instituto do Fígado, a gente dispõe de estrutura física hoje em dia, o nosso consultório, nossos consultórios, né, o Instituto em si é bem central em Curitiba, próximo a vários portos para facilitar para os pacientes. E a gente dispõe, inclusive, a disponibilidade de fazer tanto o exame laboratorial quanto o exame de imagem no Instituto. Então, nós temos um radiologista que trabalha conosco lá, faz os Doppler, os exames de Doppler de acompanhamento dos pacientes pós-transplante, e a imunossupressão e tudo o resto, tudo que é particular ao transplante é feito diretamente conosco. Como eu comentei, havendo hepatologista de referência de origem e tudo mais, a gente acompanha em conjunto, até
depois de um certo tempo, o paciente estando estável e com a imunossupressão ajustada, a gente passa um pouco da bola para o médico que já tinha vínculo e tudo mais, sem maiores problemas. Vou só aproveitar que eu comecei a perguntar. Quais são as complicações, os problemas que vocês têm tido com esses pacientes? Problema relacionado clínico mesmo, de fato, né? Não logístico. Sim, clínico, exatamente. Basicamente, as complicações que se encontram de transplante hepático, assim, em geral, né? Hoje em dia a gente tem um grau de complicação técnica muito baixo. A gente sabe que até pouco tempo atrás, no estado do Paraná, isso até acontece em alguns outros centros, tem um certo grau de complicação técnica relativamente grande, assim, para o que deve ser o ideal. A nossa mortalidade em 30 dias, hoje em dia, é menor do que 2%. Né? O que resta como complicação, e que é o principal responsável assim, pela mórbida mortalidade dos pacientes, acaba sendo as complicações tardias, como complicação biliar, principalmente. Né? É o calcanhar de Aquiles. A gente sabe que isso envolve uma série de outras coisas, tempo de isquemia, qualidade de doador, calibre de anastomosi arterial, tem uma série de outras coisas envolvidas. E as complicações clínicas em si, infecção, basicamente, é o que a gente tem que lidar no dia a dia, né? O bom, assim, o transplante de fígado ele é muito benigno nesse ponto, né? A gente não encontra tanta complicação de imunossupressão e o seu rival, que é a infecção, né? Quanto em outros tipos de transplante. Então não é tão difícil lidar com o fígado do ponto de vista de imunossupressão. Então a gente tem uma margem um pouco maior para trabalhar com os imunossupressores, sem que haja disfunção do órgão por conta de rejeição, e dessa maneira a gente consegue ter menos complicação infecciosa do que em outros transplantes. Mas sem dúvida que quando acontece ainda é mais grave de lidar do que num paciente normal e exige uma série de outros cuidados, né? O fato de hoje em dia de a gente ter uma estrutura exclusiva para transplante no nosso hospital ajudou muito nesse ponto, né? A gente sabe que é quase que incompatível você ter um transplante imunossuprimido dentro de uma UTI hoje em dia, com tudo que vem acontecendo, KPC e mais os germes que já são aí comuns, vamos dizer assim, VRE e tudo mais. Então, o fato de isolar os nossos pacientes, a equipe só trabalhar com esses pacientes, não manipular nenhum outro tipo de paciente, ajudou muito nesse ponto. Olá, José. Parabéns. Obrigado. Muito bom a gente ter esse tipo de informação, né? Quando você falou antes que a avaliação foi feita do volume, do peso do fígado, foi feito clinicamente, é isso? Não. E por radiologia. Isso. Por que essa discrepância? Até a primeiro instante parecia ser possível, né? Quando estou perguntando isso porque eu sou radiologista. Sim. Qual o método de imagem que vocês utilizaram para validar essa medida e que fez mudar até de ser um e não ser um, agora serem dois os doadores? Como é que foi feito isso? A discrepância maior que a gente encontrou, na verdade, foi entre o predito clínico para o achado do exame de imagem. A gente usou ressonância com difusão para fazer. Tá? A gente sabe que ela tem uma margem de erro, pelo menos da literatura que a gente acompanha, né? Claro que não sou radiologista, mas ela tem uma margem de erro que gira em torno de 5 a 10% só para predizer volume, o que é bem razoável. Assim. A surpresa foi do clínico para a ressonância que a gente teve. Porque pelo predito seria suficiente qualquer um dos dois doar o lobo direito para o nosso paciente e sobraria fígado suficiente. O que a gente não encontrou na ressonância foi o fígado remanescente de tamanho suficiente. O enxerto direito até seria suficiente sozinho para o nosso receptor. Mas o insuficiente foi o fígado que sobrava. Você deve, claro que para você não é novidade, mas para o pessoal é importante falar, né? Isso é muito importante. Ter uma avaliação imaginológica adequada desses pacientes. Né? Sabe que, por exemplo, volumetria por tomografia tem erro de 20%.
né, de volume. Isso é brutal, isso faz toda a diferença. Né? É a diferença de um paciente ficar com 40% de fígado remanescente ou 20%, que é a insuficiência hepática aguda quase que na certa. Então, a gente usou o melhor método atualmente, assim, que seria ressonância com difusão. Né? Sampaio, aproveitando as outras especialidades, eu sei que o transplante hoje vem quebrando tabus e dificuldades, né? Hoje, Blumenau, né, que é uma cidade menor que Cascavel, tem transplante de fígado com muito sucesso. Né? Então, a minha pergunta é o seguinte, as equipes multidisciplinar, radiologia, patologia, laboratório, banco de sangue, patologista clínicos, UTIsta, né? Existe uma estrutura que tem que andar em paralelo. Existe alguma preocupação e algum treinamento especial para essas equipes multidisciplinar para andar junto e ter o sucesso do transplante? Ou vocês acham que não há necessidade de um treinamento específico para um radiologista, para um patologista, para um banco de sangue, laboratório, UTIsta? Então isso eu queria se desse uma pincelada. Não, a gente está vivendo isso, né? Aqui no Paraná. Eu imagino, né? Seria um sonho trabalhar em São Paulo, onde já tem tudo prontinho, né? Você chega lá e você faz parte do todo já. Onde a gente não passa pelo processo de reestruturação, né? Isso já foi feito antes. Nós estamos passando por isso agora. Eu acho que não deixa de ser uma experiência muito bacana, porque a gente está sabendo e vendo como que se faz isso, né? Você estava comentando. Então, não só há necessidade de dedicação específica para transplante de absolutamente todos os profissionais envolvidos. Começa desde o hepatologista até assistente social, Enfermagem, nutricionista, tudo diferente. Veja, a gente teve que dar treinamento específico até para os técnicos de enfermagem da nossa UTI, né? Tão esquecidos pela educação continuada, né? Então, a gente teve que passar por uma reestruturação que foi totalmente absoluta. Assim, nada ficou o mesmo, nada continuou igual. Né? A gente teve que mudar tudo para começar a dar certo. E não só falando isso, mas tendo insight, né? Enquanto nós não nos dedicamos de maneira aprofundada no assunto, a gente sabe que vocês que tiveram formação em São Paulo, isso pode parecer, né, até doer no ouvido, assim, mas tem uma equipe de transplante que não tivesse dedicação exclusiva, mas no Paraná é isso que acontece. Agora deixou de acontecer. Até então, até a gente formar a equipe dessa maneira e conseguir estruturar dessa maneira, o transplante era levado como bico. Não pode ser. Não dá certo. A gente sabe que para fazer coisas menos complexas, que são complexas, mas menos complexas, como cirurgia oncológica avançada, como cirurgia bariátrica, até mesmo cirurgia laparoscópica, você tem que ter uma estrutura por trás que proporcione aquilo, para começar a virar rotina e virar um sucesso. E não só a equipe, mas principalmente a gente. Nós, os médicos que estão envolvidos, tem que ter dedicação exclusiva. Senão não dá. Não, hoje você faz uma equipe em 2, porque senão financeiramente não dá para fazer dedicação exclusiva. Né? Se você faz equipe em 2, você não tem ganho, você não tem gente suficiente para atender a demanda. Então, por mais que não haja doação de órgão no mesmo grau de outros estados, a gente está tendo aumento das doações de órgão. Então, em 2 não tem como buscar implantar. Não é factível, não dá. Mas a gente consegue, mas a cirurgia não fica boa. Ou, a cirurgia fica boa, mas vai fazer menos transplante. Fazer menos transplante complica mais. Complica mais, desanima. Então, a estrutura tem que estar pronta, solidificada e pro que der e vier. Não pode fraquejar. Tem que estar todo mundo pronto, a postos, e o negócio tem que estar todo montado. Senão não dá.
Dr. Tomás, Dr. Leandro. Parabéns. Eu gostaria de... Assim, nós temos uma via agora, através do Instituto do Cuidado do Fígado, de poder encaminhar o nosso paciente para que ele seja atendido para fins específicos do transplante. Agora, o paciente, quando existe um potencial doador, aqui, é acionado a central de captação, né? E que critério que a central de captação ele faz? Porque são várias equipes de transplante em Curitiba, por exemplo. Que critério que ele usa para mandar para você ou para o outro serviço essa captação? Depende do paciente que está no topo da lista. Então não há equipe de captação no estado do Paraná hoje em dia de captação exclusiva, né? Isso até é um pedido das equipes transplantadoras, uma vez que o fato de você ter uma outra equipe retirando, que não a equipe que vai implantar o órgão, envolve uma série de problemas assim que para corrigir são muito difíceis. Então tem que ter coesão e homogeneidade assim desde a hora da captação. O processo de transplante começa lá. Então a lista é atualizada com base nos exames do MELD. Isso é feito tudo de maneira informatizada hoje em dia. Existe um portal do Sistema Nacional de Transplantes onde a gente atualiza os pacientes. Eles são inseridos eletronicamente e atualizados eletronicamente. Quem fica responsável por atualizar os exames é a equipe que listou o paciente, né, onde o paciente está listado. Uma vez que há a notificação de um doador de um tipo sanguíneo específico, isso é passado para a CIDOT, né, para a regional e depois para a Central de Transplante Estadual. E isso é cruzado eletronicamente, os dados do doador, com a lista. A lista, de maneira informatizada, né, isento de qualquer tipo de viés do ponto humano, né, digamos assim, apresenta quem é o receptor da vez. Apresenta, na verdade, os 5 primeiros. E a central de transplante fica a cargo de entrar em contato com a equipe responsável pela listagem daquele paciente. Então, o seu José, sangue A, tem um possível doador aqui em Cascavel que é sangue A, tamanho compatível, preenche os nossos critérios que a gente colocou lá na central de transplante, vai aparecer o seu José como MELD mais alto dentro daquelas especificações, né? Se for uma mulher de 40 quilos, não vai dar para o seu José. Então, pode ser que um paciente de MELD mais baixo receba antes dele, de mesmo tipo. Porque não é só o MELD que importa. Importa tamanho e importa o critério que a gente coloca. Então, se eu coloco, por exemplo, que eu não quero um doador de fígado com creatinina acima de 3, não vai vir doador de fígado com creatinina acima de 3 para mim. Se eu coloco que pode, aí vem. Então, o MELD organiza. Mas quem dá o critério e quem idealiza o doador é a equipe receptora. Uma vez havendo compatibilidade de tudo, passado o caso para a equipe, né, tempo de UTI, exames do paciente, etc. e tal, mesmo com os critérios já estando inseridos no sistema, a equipe aceitando o órgão, um cirurgião da equipe é destacado para ir fazer a coleta e trazer o órgão para o hospital onde vai ser implantado. A nossa equipe a gente se divide, a gente tem escala de retirada semanal, né? E como nós somos em 5, um retira, um prepara, 2 implantam e o outro fica de sobreaviso para se acaso tiver transplante ao mesmo tempo. Fica bem organizado. Senhor Leandro. Bom dia, parabéns pela palestra. Obrigado. E eu, como oncologista, queria te perguntar uma situação só. Vocês têm experiência de transplante com um paciente com carcinoma hepatocelular? E se esses pacientes, quando chegam para vocês, eles vão direto para o topo da lista ou não? A gente tem experiência sim. Aliás, essa é uma tendência do modelo MELD, né, de cada vez ter mais pacientes de carcinoma hepatocelular transplantando. Há uns 3 ou 4 anos atrás, houve um problema muito grande no estado de São Paulo por conta disso. Porque como esses pacientes entram em lista com 20 de MELD, dependendo do MELD estadual médio ao implante, ao transplante, esses pacientes assumem topo, sim. Tá? Em Santa Catarina, por exemplo, como o nível de doação é muito alto,
equiparável aos maiores do mundo, que é na Espanha e em Portugal, né? Um paciente com MELD médio de 16 transplanta em Santa Catarina, que é um MELD considerado baixo. Então, um paciente com carcinoma hepatocelular entra como topo lá, hoje em dia. Aqui no estado do Paraná, ele às vezes entra como topo, às vezes entra como segundo, terceiro. Dificilmente entra muito para trás na lista. Porque o nosso MELD médio gira em torno de 18 a 22, tá? ao implante. Digamos que a nossa lista é mais ou menos daquela maneira do gráfico que eu mostrei, né? A gente tem lá hepatite C, álcool, etc. e tal. Agora, transplante de fato, a gente tem mais ou menos 1/4 de transplantes por hepatocelular, hoje em dia, por carcinoma hepatocelular. Tem uma boa experiência já, né? Foram, do total dos nossos pacientes, pelo menos nos últimos 2 anos, a gente tem 10 pacientes transplantados de carcinoma hepatocelular. E, assim, a evolução é muito boa, na verdade, né? Porque, geralmente, ele desenvolve o carcinoma hepatocelular, mas ele não é um paciente ruim da parte parenquimatosa ou de hipertensão portal, né? Então, a gente adora, né, esses pacientes. É ótimo. Dr. Márcio Tana. Eu consegui viver na minha vida acadêmica 2 fases, assim, meio em paralelo ao transplante. Eu fiz faculdade em Passo Fundo, eu vi o primeiro transplante em Passo Fundo, chamaram o jornal, a televisão, parou tudo, a paciente foi transplantada e morreu no segundo dia. Isso não foi problema. Hoje Passo Fundo acho que é um centro muito grande de transplante. Então isso é importante nisso tudo que foi dito, de ter uma equipe, de rever conceitos, né? E pude viver uma outra fase. Minha residência foi na Santa Casa de Porto Alegre, que você deve saber, que é um dos maiores centros de transplantes. Então, na residência de oncologia clínica, eu vi os pacientes exibirem os fenômenos tardios das imunossupressões prolongadas, neoplasias e coisas nesse sentido, né? Então, acho que, na verdade, eu queria só comentar dessa experiência e perguntar uma curiosidade em cima das indicações. Para cada paciente que consegue transplantar, vocês têm a ideia de quantos pacientes acabam morrendo por progressão da doença e não conseguem? Sim. A mortalidade em lista também depende de estado para estado, né? Como a listagem é feita estadualmente, eu acabei de comentar, alguns estados que têm taxa de doação muito alta, a mortalidade em lista é muito baixa, né? E mesmo de serviço para serviço. A nossa mortalidade em lista, antes da gente fazer essa reestruturação do serviço e se dedicar dessa maneira, era equiparável aos outros centros do Paraná e girava em torno de 30%. Né? Hoje em dia, a nossa mortalidade em lista é de 7%. Tá? Isso em 2 anos. A gente espera que isso diminua ainda mais com o passar do tempo. Muito importante esse ponto que você tocou, porque é o reflexo dessa disjunção entre suprimento, né, falando de um jeito meio grosseiro, mas suprimento de órgãos e suprimento de pacientes na lista, né, que é esmagadoramente maior. Essas complicações crônicas de imunossupressão e tudo mais, a gente considera ter poucos pacientes crônicos, assim, que a gente considera crônico em transplante de 5 ou mais anos, né? A gente tem muito pacientes crônicos de pâncreas e de pâncreasim. A gente já vem fazendo pâncreasim há 10 anos de maneira mais assintosa, assim. E o fígado sempre ainda não estava num grau de estruturação como está hoje. A gente sabe disso, isso acontece com paciente transplante de rim, que você tem a experiência mais larga mundialmente afora, assim, né? E mesmo assim, se tendo bons resultados de condução, suplanta, né, o desfecho do paciente cirrótico, né, no caso nosso aqui específico. Sabe que a mortalidade desses pacientes em lista se chega a 30%, e isso 30% colocado ao longo de tempo é 30% após inserção na lista, né? E essa inserção na lista, o tempo médio até o óbito é de geralmente até 2 anos. Então, a gente sabe que tendo isso em vista, o transplante, mesmo com as complicações a longo prazo, a gente sabe que tem
né? Ele é o melhor método de dar qualidade de vida e sobrevida para os pacientes, né? Só. É uma lista só de transplante de fígado. Na verdade, a gente consideraria sendo 4 listas em paralelo, né? É uma lista para sangue A, B, AB e O, né? Só naquelas situações que eu comentei. No caso de sangue B com mel de maior ou igual a 30, que ele pode entrar, ele compete pelo B e pelo O, e nos pacientes com insuficiência hepática aguda. Esses pacientes com insuficiência hepática aguda, eles não só recebem de qualquer tipo sanguíneo e passam através do MELD, sendo prioridade estadual, como eles são prioridade nacional. Então a gente, com frequência, capta órgão para mandar para Fortaleza. A gente já foi até para Cuiabá fazer captação de órgão. Não tinha ninguém para captar órgão em Cuiabá e tinha um paciente em Fortaleza precisando receber. Também é importante isso, né? Com as soluções de preservação atuais, o Celsior, o Belzer, ou o Wisconsin, ou o Custodiol, que são todos derivados do Belzer, a gente tem bons resultados com até 13 horas de isquemia fria. Tá? Os melhores resultados, em termos de mortalidade, é igual. Em termos de morbidade, a morbidade é menor, sendo feita até 8 horas. Tá? Então, complicação biliar, por exemplo, diminui muito, até 8 horas. A gente está comentando de complicação, né? E tem a outra questão com relação a isso, que é 13 horas do clamp. Então, não é aquela coisa, mas vocês vão lá para Manaus tirar o órgão e às 7 da manhã vocês clampeiam, e daí vocês chegam em Curitiba às 6 da tarde. Não dá. A gente tem que... É uma logística muito grande envolvida para estar perfundido o órgão em até 8 a 12 horas, né? Quando a gente pousa na cidade, ou chega de carro, dependendo de onde a gente vai, começa o explante, a hepatectomia total. A gente organiza dessa maneira. Tem serviço que é mais agressivo, começa antes. A gente não gosta porque, principalmente em Curitiba, a gente perde muito avião, não consegue pousar, não consegue decolar, é uma bagunça. Então a gente cansa de dormir em cidade à noite assim por conta de ter que vir no outro dia de manhã, que não dá para pousar de madrugada no aeroporto. Muita logística envolvida, né? Tá, João. Duas perguntas, uma não tem muito a ver com a outra. Em relação a isso de ser fila única e vários centros transplantadores no estado, o fato de um serviço transplantar mais do que o outro, ele não acaba travando a fila, porque todo mundo tem os seus pacientes, apesar da fila ser única. Então você transplanta o seu, o próximo não é o seu, é o do outro serviço. E o fato dele não querer transplantar ou fazer algumas exigências, não acaba travando a sua fila? Na verdade, não. A fila, assim, o centro a que o paciente está atrelado, digamos assim, ele só pode prejudicar, digamos assim, o próprio paciente em questão, né? A fila é dos pacientes. Então, digamos que o paciente que está em primeiro lugar seja nosso, da Gilina Caron. O segundo lugar seja do HC. Se o HC não tiver disponibilidade de gente para buscar o órgão, como acontece às vezes, passa para o terceiro. Aquele paciente em questão, que era do HC, foi prejudicado, mas o órgão não é perdido, ele é passado por próximo. Então, a gente fala do MELD como se fosse uma coisa muito matemática, assim, né? Não, o paciente com maior MELD transplanta, mas envolve uma série de outras coisas. Essa é uma coisa, logística envolve muito, né? Então, se a impossibilidade de transplantar foi por conta de logística, né, que você está comentando, a fila não para.
vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. O prejudicado em questão é o paciente daquele serviço específico. Poderia estar prejudicando o seu paciente. Eu posso dar uma ajudazinha só para você? Só para você entender, o paciente normalmente quando isso tem acontecido, e que é o que vinha acontecendo no Paraná sistematicamente, indo para Santa Catarina em virtude de que os transplantes nossos não estavam sendo realizados. É a primeira coisa que eu gostaria de te dar os parabéns. Eu sabia da existência do serviço lá na Angelina Caron, não sabia que era você. Para nós isso é extremamente importante. Só para de dados de literatura, essa semana, dentro do nosso órgão aqui, o CEDIP, 16 novos pacientes de vírus C entraram dentro do CEDIP. Isso significa que nós vamos ter um potencial muito maior. E o que o Minoru está falando é verídico. Um paciente ele fica muito mais restrito. Para nós, hoje, com certeza vai facilitar bastante na função de saber que vocês estão exclusivamente dentro dessa área. E para nós isso vai facilitar bastante, porque hoje nós, daqui de Cascavel, temos caminhado pacientes para Blumenau. Que é horrível saber por que os serviços, tanto do Hospital de Clínica, Santa Casa Evangélico, não funcionando. Essa é uma verdade. A gente não adianta querer esconder, né? Então eu só queria te ajudar nesse sentido e te dar os parabéns. E depois eu queria fazer uma questão. Desculpa, Minoru. Mas é bem verídico isso que ocorre. E a gente acompanhou essa evolução dentro do Estado do Paraná nesses últimos, principalmente nos últimos 3 ou 4 anos aí. Veja, essa discrepância entre os centros é natural que aconteça, né? Em qualquer lugar. Nunca o resultado vai ser o mesmo, né? Por detalhes, enfim, por dedicação, seja lá o que for. Agora, o paciente não é obrigado a ficar no centro que ele está. Se o paciente está sofrendo prejuízo por conta disso, ele pode perfeitamente migrar de um centro para o outro. Tá? Não existe absolutamente nenhuma obrigatoriedade nesse sentido. E se o resultado está sendo melhor, que o melhor seja feito. Né? Eu acho que não só com relação a isso, mas com relação a qualquer atendimento de saúde, isso tem que ser assim. Né? O paciente tem que ter autonomia para buscar o lugar onde ele possa ter o melhor tratamento. Eu só queria perguntar para ti se tua estatística está trabalhando também com os percentuais de indicações de transplantes por vírus C. Como tem sido no pós-tardio, recidiva viral, e como vocês têm feito para fazer o tratamento, a indicação, usando a monoterapia, a terapia dupla ou a tripla com Boceprovir ou Tenofovir já, em algum momento? Como é que está esse percentual com vocês? Até porque a gente tem interesse e depois nós acompanhamos esses pacientes aqui na ponta. Como é que está esse percentual? Recidiva de hepatite C é 100%, né? Não tem jeito. Isso aí, a gente tem algumas novidades assim, em andamento, mas o que é a nível de evidência maior que a gente tem hoje em dia é que a gente não consegue frear a reinfecção do enxerto. Né? A progressão para outra cirrose acontece numa taxa maior do que primariamente. Né? A gente sabe que pode acontecer em até 20% dos pacientes que cronificam a evolução para cirrose. Nos pacientes pós-transplante, isso acontece em até 30% a 40% dos casos. A nova hepatite C sobre enxerto virar cirrose. É claro que tem uma série de outras coisas envolvidas. Não é só o vírus C, mas também tem a isquemia que o órgão sofreu, tem o fato da imunossupressão não ser completamente ativa. Por mais que o paciente esteja bem compensado, a gente sabe que, do ponto de vista microscópico, existe rejeição a longo prazo. Né? E a gente não precisou retransplantar ainda ninguém que tinha transplantado o vírus C. A gente tem pacientes mais antigos desses anos, que há 10 anos que vem o serviço fazendo transplante, não no número que tem feito hoje, né, da maneira que a gente tem feito hoje, mas apesar de a gente ter tido esses pacientes que cronificaram, nenhum precisou retransplantar. Faz cirrose, mas nem toda cirrose descompensa. A mesma coisa que a gente encontra no paciente normal. Com relação à profilaxia, por conta ainda dos trabalhos serem, a gente pode dizer, preliminares a respeito do uso corrente, assim, clínico, a gente não tem feito uso de antiviral para vírus C. Não tem feito. Agora, é questão de trazer isso para a realidade, né?
A gente sabe que a partir do momento que tiver disponibilidade e segurança para fazer e estudar os nossos pacientes, com relação a isso, a gente vai começar a fazer sim. Qual o método de imagem que você diz que o tumor tem que ter 5 centímetros? Que método que é o ideal? Hoje em dia, o fluxo para diagnóstico de hepatocarcinoma é feito da seguinte maneira. O paciente é acompanhado com um ultrassom cada 3 meses, o seu Hodgkin lista, né? Para ver se pelo ultrassom, que é um exame de acurácia baixa para isso, mas pega os nódulos acima de 2 centímetros, um radiologista experiente consegue diferenciar do parênquima, né? Como triagem para depois seguir o fluxo de exames mais complexos. A outra coisa que é feita para tentar pegar precocemente é a alfa-fetoproteína, que também é dosada a cada 3 meses. Então, se é identificado um nódulo abaixo de 1 centímetro, às vezes um radiologista experiente no ultrassom vê abaixo de 1 centímetro, ou no momento da listagem é feita tomografia de abdômen, é necessário fazer tomografia de abdômen para listar, e é visto um nódulo de 1 centímetro, abaixo de 1 centímetro, é feito simplesmente acompanhamento, né? Não é necessário fazer nenhum exame adicional do paciente, né? Sendo a alfa-feto baixa, né? Abaixo de 200. Se o nódulo tem entre 1 e 2 centímetros, é necessário fazer investigação complementar com exames mais acurados. Então, independente da alfa-feto, se é entre 1 e 2 centímetros, é necessário fazer exame de fluxo do nódulo. Hoje em dia é aceito ultrassom com microbolhas, Doppler, ressonância com contraste tripla fase ou tomografia com contraste tripla fase. Se em 2 exames evidenciar aspecto compatível com hepatocarcinoma, fecha o diagnóstico, né? Se o nódulo é acima de 2 centímetros e tem uma alfa-feto acima de 200, basta um exame. Então qualquer um desses exames serve. Seja ultrassom microbolha, Doppler, ressonância ou tomografia com triplo contraste. Depende então da faixa de tamanho que o nódulo está e da alfa-feto que o paciente tem. Mas para mostrar tamanho acuradamente, aí não pode ser ultrassom com microbolha. Para definir o critério de Milão tem que ter ressonância. Temos hoje do Hospital Gênese, a ala nova. Temos consulta, exames e cirurgia, então a gente vai ter que interromper aqui, mas eu quero dizer que o doutor José vai ficar até o almoço. Quem tiver alguma pergunta específica, quiser bater um papo, ele vai estar aqui à disposição aqui de manhã. Ele vai estar acompanhando o serviço e quem quiser tirar alguma dúvida, conversar, fica à vontade. Infelizmente, a maioria dos pessoal aqui tem compromisso agora às 8h30, já cedemos 10 minutos. Então a gente só queria agradecer a palestra do José, muito brilhante. E o que nos motivou a vinda do vosso serviço foi a última palestra do João, que falou exatamente dessa agilidade, dessa estrutura que vocês estão montando, desse foco único, né? Porque a maioria dos serviços eles trabalham em geral e tem como o transplante um dos departamentos. E no seu serviço é a prioridade única, né? Então isso realmente é fantástico e isso vai realmente desenvolver e mudar a história do transplante aqui no Paraná. Então a gente só quer agradecer e realmente a gente vai realmente triar, fica muito mais fácil para nós aqui que somos os grandes agenciadores desses pacientes potenciais e encaminhar para vocês. Então fica muito mais fácil e a gente só tem a agradecer porque facilita a vida de todos nós e principalmente do paciente que precisa do transplante, né? Eu tinha um monte de pergunta aqui, eu vou depois fazer na orelha dele porque não tem tempo, mas a gente só queria agradecer a todos, né? E o convite para o próximo sábado e que a gente vai ter assim esse privilégio de vez em quando a gente trazer uns convidados assim para trazer essas novidades. Então hoje a gente não teve discussão de casos e outros temas exatamente para dar espaço para um assunto tão importante e tão assim desafiador e interessante para a gente. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado.